Vamos falar de um assunto que fascina e muitas vezes confunde muita gente: o panteão de orixás da Umbanda. É um universo vasto, complexo, com tantas interpretações diferentes, às vezes parece um verdadeiro labirinto, não é? Mas e se existisse um código, uma chave para entender a estrutura por trás de tudo isso? É exatamente essa a pergunta que a gente vai investigar. Com base em um texto que propõe um jeito novo de olhar para essa estrutura sagrada, vamos mergulhar fundo numa fonte que se propõe a decodificar o sistema dos orixás, e o que ela revela é uma organização que, olha, é surpreendentemente clara e lógica por trás de todo o mistério. A própria fonte já começa reconhecendo o tamanho do desafio. Ela diz assim: um orixá é um mistério em si mesmo e, ou nos atemos unicamente nas essências, ou nos perdemos nas muitas interpretações. Isso já dá o tom da nossa conversa. Para entender de verdade, é preciso ir além do superficial e buscar o que está no núcleo de tudo, a essência. Ok, então, vamos começar a desembolar esse novelo. A primeira parada é entender qual é o princípio fundamental que esse texto apresenta para a gente. A ideia central é a seguinte: para decifrar o código, a gente precisa parar de focar só naquelas associações mais óbvias, tipo qual elemento um orixá controla, e começar a olhar para as qualidades primordiais deles, para suas vibrações mais antigas, ancestrais. É uma virada de chave que revela uma camada totalmente nova de compreensão. E a ferramenta para essa nova perspectiva está justamente aqui. O conceito que amarra todo esse conhecimento é o das 7 linhas sagradas da Umbanda. E aqui a gente vê a própria fonte, o texto original. Não é uma interpretação nossa, é a base que o autor apresenta. Ele basicamente diz que, a partir dessas 7 linhas, todo o resto se encaixa e pode ser compreendido. Elas são a matriz do sistema, sabe? O alicerce de tudo. Então, quais são essas linhas? Como a gente pode ver, são elas: cristalina, mineral, vegetal, ígnea, aérea, telúrica e aquática. É super importante guardar esses nomes porque não são só categorias, são as vibrações fundamentais que formam a base de tudo que existe. Agora que a gente já tem a base, vamos ver como isso funciona na prática. E o melhor jeito de fazer isso é com um exemplo bem forte, que desafia uma crença que, nossa, é muito difundida por aí. Muita gente associa Ogum ao fogo, certo? A forja, o metal sendo moldado no calor, faz todo sentido à primeira vista. Mas, de acordo com essa fonte, isso é um engano. A essência de Ogum não é ígnea, é aérea. Isso mesmo, Ogum é do ar. E, nossa, isso muda tudo. E a fonte é bem direta, bem enfática sobre isso. Olha só o que diz: não é não, irmãos amados. Ogum é essencialmente ar e manipula o elemento fogo. Essa frase ilustra perfeitamente a diferença crucial que o texto está tentando ensinar para a gente. Então, o pulo do gato é esse. Um orixá pode manipular um elemento, mas a sua essência pertence a uma daquelas 7 linhas originais. Ogum, por ser da linha aérea, tem o poder de movimentar o fogo, de expandir e de recolher as chamas. É a diferença fundamental entre ser e fazer. Mas a análise vai ainda mais fundo. Se as 7 linhas são a estrutura, como os orixás agem dentro dela? A resposta, segundo essa fonte, está no magnetismo de cada um. Olha, essa tabela é o coração da explicação. Ela organiza os orixás em pares e cada par tem uma função magnética bem específica. Por exemplo, Ogum e Yansan têm um magnetismo ordenador, ou seja, eles direcionam os seres. Já Oxalá e Nanã têm um magnetismo atrativo, que concentra os seres. Cada par desses representa uma força cósmica fundamental. Então isso aqui não é só uma lista de nomes, são princípios ativos, sabe? Forças dinâmicas que governam a criação, a evolução, a organização de tudo. É um sistema cósmico gigantesco de pesos e contrapesos, de ação e reação, tudo em perfeito equilíbrio. Com essa estrutura toda em mente, a gente consegue entender a implicação maior desse sistema de 7 linhas. No fim das contas, tudo volta para esse número: 7. Segundo a fonte, existem apenas 7 linhas de força originais. Elas são como os pilares que sustentam toda a complexidade do universo espiritual. É uma base até que simples para uma realidade imensamente complexa. E aí, claro, surge aquela pergunta: ué, mas se a base é tão simples, com só 7 linhas, de onde vem essa quantidade enorme de orixás que a gente conhece e ouve falar? A fonte também tem uma resposta para isso. A complexidade toda surge da combinação.
É como pensar nas cores primárias. Com poucas cores, a gente consegue criar infinitos tons, né? A mesma lógica se aplica aqui. O entrecruzamento dessas 7 vibrações originais dá origem a todos os orixás que se manifestam. Cada um deles é uma combinação única dessas forças fundamentais. E para deixar um ponto importante bem claro, a fonte explica que Exu e Pombagira não fazem parte dessas 7 linhas. Eles são descritos como entidades cósmicas que existem em paralelo, que seguem uma orientação diferente da nossa jornada evolutiva. Isso não diminui em nada a importância deles, apenas os coloca numa categoria distinta dentro dessa cosmologia específica. E no final, a própria fonte faz um convite à reflexão, como a gente vê nessa citação. Esse conhecimento todo não é para ser só decorado, mas meditado. É um convite para a gente olhar para o universo tanto natural quanto espiritual e descobrir a ordem maravilhosa que existe por trás de tudo. E isso tudo deixa a gente com um pensamento final. Se um sistema tão complexo como o dos orixás pode ser decodificado por alguns princípios fundamentais, quantas outras verdades profundas da vida, do universo, não estão aí, escondidas na nossa frente, só esperando uma mudança de perspectiva para serem reveladas? A chave, talvez, seja sempre essa: buscar a essência.